O Bom Dia MS tem mostrado, né, que a Justiça Federal, lá de Ponta Porã, tem tem tomado algumas decisões de soltar alguns presos da cidade. A justificativa seria a superlotação e também o desrespeito aos direitos humanos, já que alguns presos que estavam na Polícia Federal não estariam recebendo todas as refeições no fim de semana, por exemplo. Mas soltar os presos tem gerado polêmica na cidade. Na última decisão, o juiz Edivaldo de Medeiros alega que liberou os presos porque eles não oferecem riscos ao andamento dos processos. Segundo o magistrado, não justificaria mantê-los em regime fechado. Foram soltas 2 das 3 mulheres presas na semana passada, com 7 pistolas escondidas em sacos de salgadinho. A terceira, segundo o juiz, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e vai permanecer presa porque já responde a um processo por tráfico de drogas. As mulheres estavam no presídio feminino de Ponta Porã. A justificativa foi a superlotação na cadeia da Polícia Federal de Ponta Porã. Nessa decisão, o juiz ainda fala em desrespeito aos direitos humanos, já que, segundo ele, desde fevereiro, os presos não recebiam nem café da manhã aos domingos. O Sindicato dos Policiais Federais confirmou a precariedade na infraestrutura e a superlotação na carceragem da Polícia Federal de Ponta Porã. Como a gente viu aí na reportagem, a Justiça decidiu soltar os 3 presos porque eles não ofereciam risco para a população ou então para a investigação. Mas quais são os critérios para que um preso seja solto pela Justiça? E a gente continua falando sobre esse assunto aqui. Dos 12.680 presos do regime fechado aqui de Mato Grosso do Sul, 3.503 ainda não foram julgados, aguardam julgamento. É o que aponta o mapa carcerário da AGEPEM, que é a agência que administra o sistema carcerário aqui do estado, atualizado no dia 8 deste mês. Mas por que tantos presos ainda não foram julgados? Sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com o presidente da Associação dos Magistrados aqui do estado, Wilson Correia Leite. Bom dia. Bom dia, gente. Obrigado pela presença. Só para a gente retomar o assunto da soltura dos presos, cada juiz tem o seu critério para avaliar, mas a gente percebe ali que o advogado acredita que pode ser um ato de mobilizar a sociedade para falar de algum problema, porque escolheu aquele preso e não o outro. Qual é o critério que, em linhas gerais, os juízes adotam para tomar uma medida dessa? Na verdade, o juiz não é arbitrário nessa decisão. Ele, em verdade, decide conforme a lei. A lei prevê os requisitos através dos quais a pessoa deva permanecer presa. Primeiro, é preciso que exista a prova de que existe um crime, de que alguém cometeu um crime, que aquela pessoa seja indicada como autor e que a prisão seja necessária. Seja porque a pessoa é reincidente, há a possibilidade de reincidir, ele possa influenciar nas testemunhas, atrapalhar a colheita da prova, ou que ele possa fugir e impedir a aplicação da pena. O senhor falou de requisito, no caso tanto do presídio feminino quanto do presídio a cela da Delegacia da Polícia Federal. Em alguns momentos o juiz alegou a questão da superlotação e a questão de que estaria faltando alimentos para alguns presos em determinados dias, principalmente em fins de semana. Esses critérios não atingem todos os presos, porque só um ou outro é liberado? Essa situação específica da carceragem da Polícia Federal em Ponta Porã, né? Parece que lá tem uma quantidade muito grande de presos e por isso o juiz teria adotado essa providência. Veja que o juiz tem que conviver com essa situação que é externa. Esse é um problema do Poder Executivo, não é do Judiciário. O Poder Executivo deveria solucionar essa situação relacionada à guarda de presos. Tem que ter estrutura para isso. Exatamente. E o juiz acaba tendo que decidir, tomar essas decisões em virtude dessa carência em relação aos estabelecimentos prisionais. Nós até falamos aqui no início da nossa conversa o número de presos que estão presos hoje no sistema carcerário do Estado e os que ainda não foram julgados. Nós temos alguns números para falar desse mapa carcerário. Vamos ver. Em Mato Grosso do Sul, são 12.680 presos. 9.177 já são presos condenados e 3.503 ainda nem foram julgados. Em Ponta Porã, por exemplo, dos 295 presos, 183 não foram julgados. Em Corumbá, dos 459 detentos, 257 ainda esperam por julgamento. Em Três Lagoas, são 547 presos. Destes, 304 ainda não foram julgados.
Em Campo Grande, dos 4.359 presos, 1.077 também não foram julgados. Bem, são presos não julgados, mas que estão no sistema carcerário superlotando. Agora, falando um pouquinho desse rito de julgamento, por que tem tanto preso não julgado dentro do presídio? Na verdade, esses dados precisam ser interpretados. Eles não correspondem efetivamente à realidade. Desses presos ditos provisórios, nós temos muitos deles, eu digo que o percentual é muito grande, que já cumprem pena. E eles estão presos, além de estar respondendo o processo por outro crime, cumprindo uma pena anterior. Eles são então evadidos... Já seria cumprindo uma pena anterior? Exatamente. Eles também são presos definitivos. E aguardando um outro julgamento. Exatamente. É rotineiro nós vermos aí na imprensa de uma pessoa que é envolvida, principalmente esses crimes mais graves, de roubo, de homicídio, de tráfico de drogas, a pessoa estava evadida, estava de um estabelecimento penal. Então, esses casos também entram nesse relatório. E também, nesses dados, nós precisamos considerar a situação de uma população flutuante que nós temos no sistema penal. Quando a pessoa é presa, existe um trâmite para ser apreciado o pedido de liberdade. Por vezes é fixada a fiança, o preso não tem dinheiro para pagar, aguarda-se o pagamento para colocar em liberdade. Por vezes faltam documentos, comprovar que é primário, que tem residência, que tem trabalho, e às vezes isso demora 15, 30, 45 dias. E quando esse preso é solto, já entra outro nessa situação. Então nós temos também uma população flutuante. Não significa que todos esses presos que estejam nesse relatório vão permanecer nessa situação até o final do processo. Nós já falamos aqui recentemente no Bom Dia MS que existe a expectativa da construção de mais 3 presídios em Mato Grosso do Sul. Os recursos estavam sendo tentados lá para o Brasília. Esses 3 presídios podem, de certa forma, dar uma aliviada na questão da pressão carcerária que existe hoje ou pouco resolve na visão do senhor? Não, eles vão auxiliar, porque na verdade a quantidade de vagas que vão ser disponibilizadas é um número razoável. Então vai amenizar a situação de superlotação carcerária no nosso estado. E nós vivemos um problema muito sério que diz respeito à nossa posição geográfica. Nós temos muitos presos relacionados a tráfico de drogas. Então a situação do nosso estado é complicada em virtude disso, a situação prisional. Que é o tráfico internacional. Exatamente. Agora, já se tentou alguma negociação com o governo federal, por exemplo, para tentar desafogar alguns presídios daqui? O problema é que o governo federal não tem presídios federais. Os presídios federais que existem são aqueles destinados a criminosos de alta periculosidade. Os presídios comuns o governo federal não possui. Então ele não consegue disponibilizar vaga para esses presos federais. Tá certo. Eu conversei com o Wilson Correia Leite, que é presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui no Bom Dia. Bom dia. Muito